Fala galera, bem-vindo a mais um Literatura Contada. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre o universo religioso. Do que se trata esse livro, né? Sobre o universo religioso. Se jura? Não. Brincadeiras à parte. O universo religioso, ele se trata de diversas religiões, de vários contextos religiosos, explica sobre cada uma das religiões de forma a cortar o nosso preconceito, ou cortar aquilo que a gente acha que é e na verdade não é. Ela explica sobre cada uma como por exemplo, o islamismo, o cristianismo, a umbanda, o espiritismo, o taoísmo, hinduísmo, até o islamismo e diversas outras. Super recomendo este livro para quem quer conhecer sobre o universo das religiões, o que elas acreditam, como são os rituais. Fala inclusive sobre Deus, fala sobre uma infinidade de crenças e que a gente nem imaginava que existia. Como, por exemplo, uma coisa super interessante que eu achei neste livro, que fala da Igreja Católica, do islamismo, e explica detalhadamente, com imagens também, sobre o que eles acreditam. Como, por exemplo, explica sobre os tipos de igrejas, igreja evangélica, sobre universal, Assembleia de Deus, detalhadamente o que cada uma faz, o que cada uma acredita. E eu recomendo todo mundo ler esse livro e estudar mais sobre a religião. Por que eu recomendo? Eu acho que deveria ser obrigatório todo mundo estudar sobre a religião. Simplesmente para evitar a intolerância religiosa ou comentários infames que a gente desconhece. Como, por exemplo, tem muito preconceito sobre a Umbanda ou o Candomblé. Por que existe tanto preconceito? Por causa da falta de conhecimento, pela falta de leitura, minha gente. Se as pessoas lessem mais, estudassem mais, não teria tanto preconceito. Desculpa, eu tô sincera hoje. Mas é verdade. Não só a Umbanda, Candomblé, Espiritismo, mas muitas religiões existem muitos ataques pela falta de conhecimento, pela falta disso aqui, ó, pela falta de estudo, pela falta de, mas eu não acho que não sei, eu não acho que seja assim. Não é, você não tem que achar, você tem que estudar e saber o que tá rolando. Muitos ataques no Oriente Médio, lá, que estão se atacando pela intolerância religiosa, em acreditar que somente a verdade deles é real, assim. Os conflitos políticos e religiosos registrados no Oriente Médio têm séculos de história e opõem grupos que, embora falando a mesma língua, não conseguem se entender. Os combatentes do Estado Islâmico pertencem à corrente dos muçulmanos sunitas, que disputam com os xiitas a herança de Maomé, o fundador da religião. A divisão entre sunitas e xiitas vem do século VII. Os sunitas se autoproclamam os legítimos herdeiros por seguirem a Sunna, ou seja, o resumo dos ensinamentos que teriam sido deixados por Maomé, e interpretados pelos 4 califas, os principais chefes religiosos mais próximos do profeta, até sua morte, no ano de 632 d.C. Somente a verdade deles é que importa, sendo que, na verdade, a nossa religião deveria ser uma só. Deveria ser o amor, deveria ser a união, deveria ser o respeito ao próximo, deveria ser a caridade, a solidariedade, enfim, várias questões. Então, eu super recomendo esse livro para todo mundo. Inclusive, para completar essa resenha, eu recomendo que vocês assistam no Netflix. Pode pôr lá para assistir um documentário que o Morgan Freeman fez, que se chama A História de Deus. Desde os primórdios da humanidade, ao longo dos séculos, em diferentes culturas, nós rezamos. Porque, em tempos difíceis, recorremos a um ser superior. O que nos faz acreditar em algo maior do que nós mesmos? E por que até os céticos se pegam orando em voz baixa de vez em quando?
Eu quero compreender esse instinto que faz parte da humanidade. Juntos, faremos uma jornada através da história, da ciência e da fé, para desvendar a conexão entre o homem e o divino. Vai ser uma longa viagem. A História de Deus. Estreia dia 9, 10h30 da noite, no Nat Geo. Esse documentário é maravilhoso. Por quê? Morgan Freeman, que ele é ator, né? Ele vai em cada uma das religiões, conversa com pessoas que entendem daquilo, de forma a mostrar pra gente como que funciona aquelas determinadas religiões. Ele visita o templo budista, ele visita o islamismo, visita o catolicismo, visita a Umbanda, o espiritismo. Ele faz um tour, assim, né? Ele começa indo pelo Egito. É maravilhoso, porque ele vai lá nas tumbas, lá, ele conhece lá as pirâmides e passa a entender como é que eles acreditavam e vai em cada uma de forma que abrange mais o conhecimento dele. E uma coisa super interessante neste documentário, que eu super recomendo para vocês assistirem já, é que o Morgan Freeman antes e o Morgan Freeman depois. Porque ele fala que antes dele fazer esse documentário e conhecer as outras religiões, ele era um tipo de pessoa. No sentido de, acreditava em Deus, mas é aquela coisa, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Depois que ele passa a conhecer e ele passa a ter uma outra visão sobre as outras religiões, ele fala que ele se transformou numa pessoa melhor, porque ele conheceu os diversos tipos de crenças e espiritualidade, se envolveu de cabeça naquilo e a mente dele se expandiu, né? A mente dele se abriu para novas ideias, novos conhecimentos e, consequentemente, ideias que ele tinha pré-concebidas sobre aquilo foi extinta, porque ele passou a conhecer. Inclusive, já tive casos de conversar com pessoas que explicar, não é assim que funciona, a pessoa pensa e fala, nossa, mas eu sempre achei que era assim. Pois é, minha gente, é falta de conhecimento. É aquela coisa do preconceito, né? É aquele preconceito sobre algo que não se conhece. Então, antes da pessoa ter uma determinada opinião, ela precisa experimentar. Isso é lógico, é a ciência. Antes de você chegar numa conclusão, você precisa experimentar aquilo. Como é que você experimenta? Conhecendo, você precisa da experiência. Então, se você quer conhecer o universo religioso de todas as religiões, eu recomendo para você o experimento, o empírico, que é entrar em contato com esse livro ou com esse documentário. Porque dessa forma você vai passar a abordar, a conhecer as outras religiões e muitas ideias que você tem que estão mais ou menos daquele jeito, estranhas, vão passar com certeza a ser mudadas. Galera, essa é a nossa resenha dessa semana sobre o universo religioso. Se você conhece alguém que precisa de uma ajudinha, recomende total esse livro de Maury Louise Herdit, José Artulino Baesen e Paulo De Coppi. Até a próxima resenha. E curta o nosso vídeo aqui e compartilhe com os seus amiguinhos. Até a próxima!